para que o Espírito Santo venha nos usar, né, para esse Sim. momento especial, né? Começa tu? Então vamos lá. A ti te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. As misericórdias se renovam todos os dias. E hoje é o dia do renovo. Eu renovo a minha alma, eu renovo o meu espírito, eu renovo o meu corpo, renovo o meu propósito em Deus. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus por mais um dia incrível, um dia de oportunidades, um dia cheio de conquistas para cada um de nós que estamos aqui e acreditamos no Senhor. Pedimos aqui a sabedoria para que juntos possamos levar a palavra e honrar a Deus. Que o brilho seja em nome do Senhor. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos mostre a cada um de nós o poder que nós temos de fazer, de ter, de ser quem que a gente é. E que possamos juntos, em nome de Jesus, honrar a cada conquista, a cada coisa, a, a vida, ao ar, ao alimento, ao conhecimento, à sabedoria, honrar o nome do Senhor. E que vocês imaginam hoje, realizando grandes coisas, realizando aquilo que você vem desejando há muito tempo. Que você alcance tudo que você deseja, mas lembrando que isso é em nome do Senhor. Então abre aquele sorriso e já começa a transmitir essa luz interna. Ela vai externando e vai iluminando o caminho de outras pessoas. O seu caminho primeiro e o caminho de outras pessoas. Porque a vida foi feita para ajudar o próximo. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha vida e a sabedoria para levar a luz ao próximo. Amém. Amém. Vamos. Pois então, nós vamos estar falando segundo Reis, né? Capítulo 20, né? 20, 21 e 22. Aqui a história segue. Aqui vamos estar dando continuidade do livro de Isaquias, né? Ezequias, né? Que ele já morreu, né? O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Já começa assim um capítulo muito forte, né? Com essas palavras. Aqui entendemos também que nós temos que colocar ordem na nossa casa, né? Não, não só em termos de limpeza, como espiritual também, né? Então aqui nós temos que estar diante de Deus, né, procurar ter essa intimidade com Ele para que as coisas andem bem, para que todos venham a nosso favor, e também porque nossa vida espiritual precisa de estar conectado com Deus, né, nós precisamos estar próximo a Ele. E às vezes a gente tem momento que a gente se distancia, né, dessa presença com Deus. Às vezes a confiança é pouca, a confiança nos vem a menos,
ou até mesmo por andar com pessoas que não estão nesse mesmo alinhamento, né? Então, aqui a gente tem essa, esse momento de fraqueza. Mas disse que aqui é que pôr uma ordem na sua casa um pouco nesse sentido. Então, vou dar um seguimento aqui de leitura, né, no versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, suplico-te, lembre de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Né? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai: Ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Né? Aqui, como sabemos que estava Ezequias enfermo, né? Estava doente, então aqui ele estava dando umas palavras de consolo, né? Que ele ia ser curado, mas que ao terceiro dia ele subiria com o Senhor. Eu imagino que aqui seria como, Regina, você hoje tem uma gripe, mas amanhã você vai estar bem, mas você, o seu ponto final, a sua vida final é em 3 dias, né? Era uma pequena ordem, assim. Isso que eu entendo, né, Regina? Você? Sim, mas depois que ele virou para a parede, chorou e suplicou a Deus, então Isaías, ele voltou, né? Que ele estava indo embora, ele voltou e falou que ouviu Deus de Davi, ouviu a sua oração e viu suas lágrimas. Eis que te curarei, né, ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Então, o que ele quer dizer? Que Deus ouviu a súplica dele, Deus ouviu, viu as lágrimas, viu que realmente ele queria ficar mais tempo. E realmente foi o que aconteceu. Ele ficou mais tempo, né? Não morreu com 3 dias. Ele ficou mais tempo. Claro. Então, assim, e acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. 15 Sim. anos, né? Então, claro, foi aí, né? 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a tua cidade. E empararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos e puseram sobre a chaga e ele sarou. Claro, né? Falou que ele ia ter 15 anos mais, ser tudo amor naquele lugar que ele ia estar, né? E deu até uma pasta para ele passar em cima da chaga Ele para ser curou, curado. e ele curou, né? Ele foi Curado, né? curado. E aqui no 8 diz: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: será, te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiante-se a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então, o profeta Isaías Foi também a clamou. dúvida que ele tinha, né? Se ele iria adiantar a sombra 10 graus ou ele ia retroceder, né? Então, diz Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. 10 graus, tal, porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus
a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acácia. E no 12 disse, naquele tempo enviou, né, Berodaque, Badalão, filho de Balada, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhes mostrou todas a casa do seu tesouro, a prata, ouro, as especiarias e os melhores urgentos, em sua casa de armas e tudo quanto se achou no seu tesouro. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei dizendo, e lhe disse, que disseram aqueles homens e onde vieram a ti? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias, vieram em um país muito remoto, de Babilônia. Que ele não escondeu nada, né? Mostrou tudo o que tinha e, como se dizendo, o que eu tenho eu mostro, né? Mas sem medo de... Sem medo. No 15 diz ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, né? Tudo quanto há em minha casa virá coisas nenhuma. Há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse, né? Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. E eis que vem dias em tudo quanto houve a tua casa, e o que entesouraram teus pais ao teu dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisas algumas, disse o Senhor. Aqui que queria dizer que todas as coisas que tinha guardado seu pai, que ele ia ser levado, né? E já no 18 disse, e ainda até de teus filhos que procederam de ti e que tu gerasse, tomaram, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. E ora o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o escudo, e como fez virar as águas a cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seu pai, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Aqui acabou que Ezequias se descansa, né? E seu filho reina em seu lugar, a continuação do capítulo 21, né? Tem algum código para esse capítulo, Regina? Pode continuar, que... Sim. Então, já aí no capítulo 21, né, aqui estamos a Manassés, estamos dentro da tribo da parte do sul, né? Manassés começou a reinar com seus 12 anos de idade. Quando começou, 12 anos de idade. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efesiba. No 2 disse, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizeram Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Aqui, pois claro, outro rei que também fez mal aos olhos do Senhor. O que aconteceu? Pois ele edificou altares, né, na casa de Deus,
No 4 também edificou altares na casa do Senhor, e tinha falado em Jerusalém, Jerusalém, porém, o meu nome, né? Aqui em Jerusalém ele queria que o nome dele fosse grande, né? Que ele fosse reconhecido. Também edificou, é, e também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atritos da casa do Senhor. E fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiros, e ordenou e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todos os tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior o que as nações, que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seu servo, os profetas. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes deles, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos, né? Então aqui, como Manassés foi um mau rei, então estava fazendo só coisas más, né? No 13 diz, e estarei sobre Jerusalém, o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa e ouvirá para baixo, né? Queria dizer que queria medir Jerusalém como Samaria, mas que queria fazer uma limpeza ali de pessoas, como se limpa um prato e coloca de cabeça para baixo, né? Essa é a ideia que ele tem aqui. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez a Judá pecar, fazendo o que era o mal aos olhos do Senhor. E no 18 disse, Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Messuelemite, filha de Arus, de Jotabá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Ou seja, o pai morre, entra um filho já com 22 anos, e volta a fazer também mal aos olhos do Senhor, porque, claro, fazia tudo que o pai fazia, né? Tudo que o pai, o pai dele era o espelho dele, né? Sendo mal, mas que ele era aquela pessoa, estava copiando a maldade do pai, né? E disse, no 22, assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Né? Então aqui digamos assim, outra desgraça aconteceu. Porque como ele também já estava reinando tão mal, né, o povo quiser fazer uma manifestação, né? A gente entende que fizeram a manifestação e falou, outro mais não, né? Vamos matar
e matou ele dentro da casa deles, e todos que vinham fazendo uma protesta contra ele, matava também, né? E aqui segue o filho, né, Josias, passa a reinar. Então aqui sepultaram no seu jardim também de Azar, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. E vamos para o capítulo 22. Então Agora tem um Josias... resuminho aqui, no 21 tem um resumo aqui. Então vamos lá. Nunca subestime o poder de Deus. Ezequias foi um dos reis de Judá que seguiu devotamente o Senhor. Nos dias de Esar-Hadon, rei de Assíria, Ezequias sofria de uma doença mortal. O profeta Isaías tinha predito a morte iminente do rei e lhe disse para colocar em ordem a sua casa. Então, como ele tinha uma doença que era imortal, o profeta Isaías foi até a casa dele e falou para ele: deixa a casa em ordem, deixa tudo organizado, porque você não vai sobreviver com essa doença. Mas Ezequias derramou o coração perante o Senhor e lembrou Deus da sua aliança e de como o rei tinha liderado fielmente Judá. Quando Isaías deixou a corte real, Deus ouviu a oração de Ezequias e determinou-se a curá-lo. Deus conservou o rei vivo durante mais 15 anos. Então Deus fez pelo rei o que Ezequias não podia fazer. Deus e Ezequias conheciam seus papéis. Então, o papel de Ezequias era manter um coração humilde. E o papel de Deus era demonstrar graça e poder. O poder de Ezequias era submeter-se aos valores de Deus. E o papel de Deus, controlar o destino da terra. O papel de Ezequias, pedir a Deus para suprir necessidades. E o papel de Deus, atender às necessidades das pessoas. O papel de Ezequias, permanecer fiel à aliança. E o papel de Deus é permanecer fiel à aliança também. Olha que lindo. Então, aqui pelo que eu entendi, é que Manassés, quando ele ocupou o lugar do pai de Ezequias, ele começou a ir por outra linha. E aqui começou a perda da aliança com Deus. E vai até lá na frente a perda dessa aliança. Aí o que ele começou a fazer aqui? Ele começou a construir altares na casa do Senhor. Ele edificou altares em todo o exército dos céus, de 2 átrios, na casa do Senhor. Ele queimou seu próprio filho como sacrifício. E também ele começou aqui ele foi acusado ele se tratava mais com médios, com feiticeiros, e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também ele pôs imagens de esculturas, então isso era contra, né?
e tinha feito na casa do Senhor, e dissera a Davi a Salomão e ao seu filho nesta casa em Jerusalém: escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais. Então exporei ouvido em Manassés de tal modo os de diante dos filhos de Israel. Então aqui para frente começou muito sobre isso, né, de desonrar aqui a Deus. Aí depois de Manassés, da morte de Manassés, aí veio Amon, que tinha seus 22 anos, e fez igual fez o pai, continuou da mesma forma, fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés seu pai, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos e não o Senhor. Ele teve ídolos, ele não honrou diretamente a fonte a que ele servira e os adorou. Então ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então os servos do rei Amon, eles conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os seus que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então aqui Josias começou a reinar no lugar de Amon. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez porventura, não estão escritos no livro da história de reis de Judá. Então, se você reparar, toda essa pergunta aqui, quando foi a história também, a morte de Ezequias, teve a mesma pergunta. A mesma pergunta. Porventura, não está escritos no livro da história dos reis de Judá? Então, aqui com a morte de Amon, a mesma coisa. E vai repetir essa pergunta, ela vai até lá na frente. A cada rei que vai morrendo, essa pergunta ela volta a surgir. Então, o reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Então, para você ver, Josias começou a reinar com 8 anos. Quantas pessoas acham que são jovens demais para reinar, para governar a sua própria vida, governar aí toda a herança de Deus, ou quantas pessoas também se acham muito velhas, muito maiores, para reinar e governar a herança de Deus, porque aqui estamos para governar o que Deus nos deixa, porque nós não iremos levar, é simplesmente governar e deixar aqui para os seus filhos. Verdade. Então aqui... Essa lição para a gente aplicar, né? Porque às vezes a gente fica pensando, eu vou trabalhar até morrer para fazer pela minha família, pelos meus filhos, e não é assim, né? Desfruta dia a dia, né? Quando você Desfruta. fala que vai deixar fazer para os seus filhos, você está chamando eles de quê? Incapazes. Você se coloca como arrogante, como prepotente, como só você pode, sai incapacitando os seus filhos. Está chamando seus filhos de incompetentes, está chamando seus filhos de incapazes. Como dizendo, eu preciso de fazer por eles não são capazes de fazer por si só. Verdade. Até que a gente cai essa ficha, já trabalhamos muito. Então precisa
O que né? precisa é instruí-los, Instruí-los. para que eles possam seguir governando depois que a gente não estiver aqui, né? Verdade. E faz toda a diferença, né? Essa pergunta, né? Então, aqui como Isso Josias, mesmo. né? Começou a renascer aos 8 anos, né? Então, disse no 2, disse... No E fez 22, vamos para o 22, isso, para o né? 22, no capítulo 1, isso. E disse, né? E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. O 2 diz, e fez o que era o reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que Aqui já bonito, né? começa a fazer diferente, né? Já começou a fazer a diferença. Né? Sucedeu que no 18º, Ano do sucedeu que seu no ano, reinado, né? O rei isso, Josias mandou o escrivão escrivão, Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, e qual os guarda da porta ajuntaram do povo, que os dê sim, nas mãos dos que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então aqui está a diz, né? chave. Aqui quando Ilquias acha o livro da lei, aqui a história começa a esquentar. Então disse ao sumo sacerdote Ilquias, ao escrivão Safá, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contarão o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou, mas o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Então Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido estes, ordenou o rei Está cortando a sua internet, Regina. Regina, ai, ai,
Bom, né, que a Regina queria, vou complementar o que ela queria dizer, né? Porque Minha estávamos. internet não tá legal. Ah, pois então, cortou, eu falei assim, se vê que tá, eu vou dar uma continuidade. Isso, ótimo. Pode continuar. Ah, tá, mas tá, você acha que estava no 11. E sucedeu, né? Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Eliquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safão, acabou, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão acabou Safão e Asaías. A, pro, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Ticava, o filho de Arás, o guarda, o guarda das vestiduras, e ele habitava em Jerusalém. Na segunda parte, e lhe falaram. E ele disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizendo ao homem que vos enviou a mim. Diz o Senhor Rei: Eis que tratarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. O 17 disse: Porquanto me deixaram queimaram incenso a outros deuses, para que me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que nos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o meu coração se enterneceu, e te humilhastes perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que Rasgaste as suas rasgaste as vestes. tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. E para finalizar, diz: Por isso, eis que eu te recolherei, os teus pais, e tu serás recolhida em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que me hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta, né? Aqui, aqui imagino que Deus aqui já é final, né, também da vida de Josias, né? E que disse que ele não queria ver tudo o que seu pai viu, né, Regina? Aqui Queria Deus fala com ele dizendo que ele as suas vestes, que ele chorou diante, né, ao Senhor. Então Deus falou para ele que quando que ele iria recolher a ele, deixaria junto com os seus pais para que ele não visse tudo que ele fosse fazer.
que antes de entrar no 23, tem um resumo aqui. Nós temos que acelerar para não ir muito tarde. Já vai para 45. Um rei que não conseguia fazer nada errado. Josias tornou-se rei de Judá aos 8 anos de idade, após o assassinato do seu malvado pai. Ao contrário do seu pai, a Bíblia diz que Josias fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou. Nem para a direita nem para a esquerda. O círculo íntimo de Josias deve ter incluído homens e mulheres justos, que incluíam, sem dúvida, também a sua mãe, Gedida, que educou Josias nos caminhos do Senhor. Uau! Olha que código aqui. Por quanto a mãe, quando ela realmente direciona os filhos, tem o retorno. Josias respeitou o papel dos líderes espirituais. Manteve um espírito aberto, desejoso por ouvir a palavra de Deus. Deu ouvidos à repreensão bíblica e respondeu com contrição, consciente do quanto andava longe da lei de Deus. Ele entendeu que estava andando longe da lei de Deus. Então, o reinado de Josias proporcionou a restauração do templo, e sua influência piedosa ajudou a reduzir os efeitos de décadas de liderança perversa. Josias, servo de Deus, buscava apaixonadamente as coisas de Deus, em vez de lutar por prestígio pessoal. Então, os demais que passaram antes dele estavam buscando prestígio pessoal, não estavam buscando honrar a Deus. Buscavam prestígio pessoal e colocando templos, imagens. Então, Deus recompensou Josias, permitindo que vivesse em paz. Morreu na batalha, mas nunca viu a sua nação ser devastada. As Escrituras dedicam 2 capítulos à vida e influência desse rei. Em comparação a muitos outros líderes perversos, mal se dedica uma sentença apenas. Em contraste com Josias, a vida dos perversos eram como palha que o vento leva embora. Então, aqui fala que nos livros, né, foi dedicado aqui mais capítulos para contar a história de Josias. E enquanto os outros reis que fizeram mal, fizeram coisas que não estavam de acordo com Deus, foram simples passagens, não teve tanta história. Então, por isso que tantas perguntas aqui, tantas vezes se perguntavam aqui, por acaso não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Por quê? Porque era tão insignificante que não tinha nem tanta história para ficar marcado. Então, quando Josias chegou, ele mudou a história. Ele mudou a história, ele foi purificando aí os templos, né? Ele veio purificando o templo do templo do culto. Josias renova a aliança ante o Senhor, profanado e derribado o altar de Betel, aceleração da Páscoa, a piedade de Josias. Então, Josias veio aqui no 23,
Então ele deu ordem, o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor. Mas aí Regina, vamos deixar isso aí para amanhã, né? Porque senão, É, para que as meninas tenham aí o segmento da história. exatamente, não, mas é porque eu ia pegar Ah, o resumindo da sua Bíblia, né? um resumo, mas eu vou deixar aqui cenas para os próximos capítulos, né? Mas então, isso é muito bonito, quando vê aqui que Josias veio, Josias ele mudou a história, Josias realmente, ele veio e ele, quando ele leu a palavra, quando ele ouviu a palavra, do livro que foi encontrado, ele mudou ali a história, ele juntou pessoas, então vai ser lindo a história amanhã. Amanhã vocês vêm aqui para vocês ouvirem a continuação, o quanto vai ser lindo, o que Josias vai fazer, o quanto vai sair a fúria, o quanto que ele vai destruir, o quanto que ele vai quebrar, que coisas que vai ser muito lindo. Então, fique Eu aí, coloquei. né, os códigos, fique a gente andando junto com Deus, a gente lendo a palavra, que tudo, sim, Deus pode nos livrar de, de muitos maus, que a gente possa, sim, resgatar a fé, que a gente possa, sim, resgatar a confiança do povo, que a gente possa, sim, servir em nome de Deus, em nome do Senhor, e não a nosso nome próprio. Quando a gente faz as coisas em nome de Deus, é tudo diferente, porque está em nome de Deus. Aqui não é nada nosso. Aqui é tudo de Deus, nós estamos para governar as coisas de Deus e honrar a sua palavra. Eu coloquei uma pontuação aqui que eu anotei, né? Assim, que nesses capítulos a gente aqui mostra que precisamos de sabedoria, né? Para orar, para ter paciência, a, sub, paciência, submissão, né? Para aceitar a vontade de Deus, né? Que aprendemos realmente a nos submeter a Deus, a mostrar às pessoas em nossa casa o Deus verdadeiro, nossa vida, ó Deus verdadeiro, e realmente viver em comunhão com esse Deus, fazendo sempre a vontade dele, né? Então, Exatamente, fica aí essa reflexão, né, de que nós servimos a Deus, temos que mostrar que somos servidores dele, né? Mostrar esse amor, né? Essa fé que nós temos, essa intimidade. exato. Então, que Deus nos abençoe a todos, nos dê sabedoria, para que possamos honrar o seu nome e fazer para o seu povo o que ele nos direcione, honrando o nome de Deus e não a nós mesmos. Amém? Gratidão. Gratidão, Regina. Obrigado A por esse Kelly momento. que viver os princípios da palavra de Deus, exatamente, Kelly. É isso Verdade. aí. Em nome Então, de que Jesus. agradeço Amém. a você e todos que vai passar por aqui, que siga a história também lendo na sua Bíblia, né, para que possa ter um acompanhamento também melhor e para que você também possa ter uma visão da sua melhor maneira, né? E então, muito obrigada, Regina. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau.